Olá a todos, a todas. Me chamo Daisy, sou uma mulher em torno dos 40 anos, tom de pele branco, cabelos bem cacheados, nos tons de castanho escuro e brancos. Estão aí fazendo uma transição de cor. Tenho em torno de 1,70 m, longilínea. Sou uma mulher de formação profissional, primeira formação em educação física, sou professora, educadora, e estou agora na segunda graduação de psicologia e mãe. E estou muito feliz em participar aqui do primeiro Seminário Nacional de Maternidade e Universidade. E hoje venho apresentar para vocês no modelo de resumo simples, relato de experiência, no GT de Maternidade e Saúde, o trabalho intitulado O Entrelaço das Tarefas do Cuidar com o Desenvolvimento Profissional e Psíquico de Mães, o Estudo como Desejo e Meio para o Cuidado. Eu estou cursando Psicologia na FMU, Universidade aqui de São Paulo, Faculdades Metropolitanas Unidas, também sou de São Paulo. A ideia aqui dentro dessa construção do texto é falar principalmente, inicialmente, da palavra cuidar. Para isso eu busquei a etimologia da palavra dentro do latim, que é cogitare, e denota pensar. Ou seja, para cuidar de algo ou de alguém, de um objeto ou de um ser, precisa-se antes pensar no objeto ou nessa pessoa. E a afinidade, né, a finalidade é zelar pelo bem-estar, ocupar-se de tratar e de sustentar. E quando a gente desloca essa informação para o papel de mãe, como isso acontece? Como isso pode acontecer? Então, antes de trazer essa ideia do cuidar, né, da ideia do cuidar, vamos trazer também a ideia do que é ser mãe. E a psicanalista Varia Conelli traz uma reflexão muito interessante que o termo mãe não possui muita clareza, visto que essa função materna e do cuidado também se torna vaga, pois a sua multiplicidade de ações e de sentidos geram muito paradoxos, né? E quando a gente organiza essa ideia de cuidar da mãe e da questão da profissionalização dessa mulher, a gente precisa entender quais recursos ela tem. Então, qual a estrutura educacional ela teve, qual a experiência profissional, e entender esse momento antes e após ser mãe, né? E quando a gente desloca realmente agora essa informação para o após-mãe, eu entendi que era necessário estudo e aprofundamento das interferências da política e os marcadores sociais e do patriarcado nessa estrutura, nessa história dessa mulher. Porque eu me deparei com essa situação quando eu decidi retornar para a universidade. Ou seja, a pergunta que vem, né, o eixo norteador desse trabalho vem, então, onde está o nosso desejo? Quando a gente se torna mãe, aonde esse desejo profissional, desse estudo vai, né? Para além da maternidade, para além do que já foi construído anteriormente, no âmbito profissional e no âmbito pessoal também. Então, a ideia é trazer esse estudo como prática libertadora e de cuidado mesmo, autocuidado dessa mulher, perante a minha psique, a minha autonomia e meu desenvolvimento humano. Então, o estudo se faz como território, como prática libertadora. E para isso, a psicologia vem forte, me dando uma boa base para compreender o porquê dessas interferências sociais, políticas, patriarcais, né? Por que é tão difícil esse acesso a essa mulher depois? A responsabilidade dos cuidados é ainda orientada essencialmente para essa mulher. E para eu conseguir construir uma lógica, né, possível para que haja quebra dessa estrutura já bem determinada, eu fui buscar estudos voltados à ancestralidade e o resgate das redes de apoio e vivências comunitárias, muito forte nas aldeias indígenas. Por quê? As minhas bisavós, ambas, do lado materno, eram indígenas. Então, elas viviam nessas estruturas comunitárias e auto-organizadas. E a partir que eu me tornei mãe, eu fui
vivenciar nas aldeias, estudar mais sobre, realmente receber de volta esse conhecimento, me apropriar. E entendendo uma linha do tempo, as minhas bisavós, uma conseguiu estudar até um certo tempo, fora do comum, né, dentro da ideia que as mulheres não estudavam, né, e aí eu fui fazendo uma linha do tempo em relação a isso. E aí eu entendi que minha avó já saiu dessa estrutura, né, nessa estrutura comunitária, e saiu e veio para São Paulo e se individualizou. O cuidado foi imposto de forma compulsória aos filhos. Ela trabalhava antes, tinha o seu ofício como produção de roupas, né? Ela era costureira, mas infelizmente ela teve que sair. E isso se perdurou. Minha mãe nasceu, ela chegou até finalizar todos os estudos. Quando ela foi se emancipar, fazer um ofício, uma graduação, ela decidiu casar e, consequentemente, teve filhos e não pôde exercer. Ela buscou emancipação após o divórcio, ela conseguiu voltar para a academia e realizou graduação em assistência social. E, no possível, ela se emancipou. Eu já tive uma trajetória bem diferente. Antes de eu casar e ter filhos, eu estudei, tive todo acesso aos estudos, graças à minha mãe. Finalizei todo o processo, fiz profissionalizante, entrei na graduação, realizei um mestrado, desenvolvi meu profissional, e aí quando eu me tornei mãe, que eu queria desenvolver mais, a redução de tempo para o trabalho diminuiu, para o estudo nem se fala. Só que eu queria voltar a transitar para esse espaço universitário pela memória da minha avó, pelos ensinamentos que retomo da minha mãe, e por ampliar a minha concepção de atendimento de humano, eu fui buscar a psicologia. E graças à minha mãe, a rede de apoio, eu retornei para a universidade. Então, a minha ideia aqui é trazer que a gente precisa se emancipar no cuidado pela informação, pelo estudo. E graças à rede de apoio que a gente consegue transitar e sair desse espaço materno, né? Nós não somos só isso. Mas, principalmente, quando a gente acessa outros espaços de estudo profissionais, nós estamos enriquecendo a nós mesmas para sermos melhores mães. Isso retoma, isso volta para a sociedade, cuidando de uma forma muito mais consciente sobre o desenvolvimento dos nossos filhos e de nós mesmas. Então, a gente precisa colocar isso como norte nas nossas ações. Eu paro por aqui, queria agradecer prontamente toda a disponibilidade que todos estão assistindo esse vídeo e que a gente tenha boas trocas e partilhas aqui dentro do seminário. Até breve.